Oi pessoal, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem. O vídeo de hoje é ansiedade. Meus irmãos, esse deu trabalho, que eu tive que fazer uma pesquisa bem grande em alguns sites médicos, alguns sites de neurociência. E, nossa, como eu estava em casa, carnaval, eu fiquei em casa, então eu tive bastante tempo para poder fazer esse trabalho. E acho importante a gente trazer esse vídeo aqui para vocês entenderem melhor o que é uma ansiedade. Gente, vamos lá. Eu vou ler porque era muita coisa para eu gravar na cabeça, ficar complicado. Então, alguns trechos eu dei uma lida aqui. A ansiedade é um estado emocional, ou seja, a ansiedade é uma emoção gerada pelo nosso cérebro, ok? Então a gente já começa por aí entendendo o que é a ansiedade. Então, a ansiedade é emoção. Quando se torna persistente, interfere diretamente no nosso bem-estar. Né? Qualquer coisa na nossa vida que se torne persistente ou crônica, ela interfere diretamente na nossa vida, né? No nosso estilo de vida, na nossa forma de viver. Né? Vocês entenderam? A ansiedade é uma resposta do nosso cérebro a uma situação de perigo. Aí a gente já vai começar a entrar dos dois lados. O lado físico, que foi esse lado que eu fiz a pesquisa, e o lado espiritual. A ansiedade, vou repetir, a ansiedade é uma resposta do nosso cérebro a uma situação de perigo. Nós somos muito acostumados a um tipo de rotina, né? A gente acorda, pega ônibus lotado, vai trabalhar, recebe o dinheiro, paga a conta, aí a gente tem medo do assaltante, a gente tem medo de baterem no nosso carro, a gente tem medo de perder o emprego, a gente tem alguns medos que a sociedade nos impõe, que justamente é para nos frear. Né? Então a ansiedade é uma resposta do nosso cérebro a uma situação de perigo. O que está acontecendo agora? O planeta está entrando numa vibração mais alta. Já está no fluxo, né? Já está subindo cada vez mais as vibrações. E o que acontece? Isso não está dentro da nossa rotina diária, isso não está dentro do nosso costume. Então o cérebro interpreta isso como uma situação de perigo. Como eu falei aqui, como eu sempre digo para vocês, a gente está num momento de potencialização do bem e do mal. Então, as pessoas elas se preocupam muito mais com o negativo do que com o positivo. Como isso está potencializando, a gente está prestando muito mais atenção nas coisas negativas. O que dá? Sensação do medo. O medo gera ansiedade. Vocês entendem como é que funciona o mecanismo da ansiedade? Olha que interessante. E o pior de tudo, né? A nossa sociedade ela funciona ela circula em torno do dinheiro. Então o que as mídias e outras pessoas do YouTube fazem? Divulga o medo. Vai ter tsunami, vai ter terremoto, vai ter vulcão estourando, vai ter uma nova panda, vai ter um novo bichinho que vai vir aí, e começam a entrar na parte da política, os políticos que estão aí estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, vão ter a obrigatoriedade da picadinha, vai não sei o quê. Eles começam a divulgar o medo porque é o medo da visualização, e a visualização dá dinheiro de volta para eles. Entenderam a mecânica, como é que funciona a coisa? Cada um está defendendo seus interesses pessoais, mas ninguém está aqui para auxiliar o público, auxiliar os irmãos, auxiliar as pessoas. Eles querem só no bolso deles. Vamos lá. É uma reação que nos prepara para lidar com ameaças. Então, a ansiedade é uma reação que ela nos prepara a lidar com ameaças. Ou seja, vamos voltar. A vibração do planeta está crescendo. Né? A gente não está acostumado. Isso é uma coisa que é fora da nossa rotina, uma coisa desconhecida ainda para a gente. Então essa ansiedade ela deixa a gente em estado de alerta, estado de atenção. Quando vocês vão dar um passeio numa mata, numa floresta, vocês ficam em estado de atenção o tempo todo. Será que tem uma cobra? Será que tem uma aranha? Será que tem um bicho que pode me picar? Então é isso que a ansiedade faz, ela deixa a gente num estado de atenção, um estado de alerta. Qualquer ventinho, aquela ansiedade potencializa e fala, meu Deus, vai chover. Mas não, foi só um vento que passou. Entenderam como é que funciona?
ela potencializa os pensamentos e sentimentos, sempre puxando para um lado negativo. Por isso é que é tão importante para os negativos deixar a população ansiosa. A ansiedade gera o medo e o medo paralisa a evolução espiritual. Estão entendendo o mecanismo? Estão entendendo o que eu estou tentando explicar para vocês? Vamos lá. No entanto, em alguns casos, pode se tornar desproporcionalmente crônica e afetar diretamente a nossa qualidade de vida. É o que a gente mais tem visto. Os que a gente chama aqui, o que a gente denominou não despertos, eles não estão entendendo o que está acontecendo. Correto? Então eles não estão entendendo a nova vibração, não estão entendendo a abertura da espiritualidade, não estão entendendo as verdades vindo à tona, não estão entendendo que está tudo se potencializando e a ansiedade se torna crônica, né? Por simples falta de conhecimento, por simples ignorância. O meu mestre dizia, a única doença do espírito é a falta do conhecimento. Olha que interessante, a única doença do espírito é a falta do conhecimento. E é justamente o que está acontecendo com o povo não desperto. Não sabe o que está acontecendo, não está ligado nas coisas, não está olhando para o céu, não está vendo tudo circulando ao seu redor, entra na ansiedade, que entra no medo, que paralisa a espiritualidade, que aí vai para o médico, tarja preta, vamos botar esse cérebro aí em coma, né? Vamos... Vocês entenderam o que eu falei. Não vou entrar em detalhes, porque depois derruba até o vídeo. A pressão tá grande, gente. Não tô brincando, não. O que potencializa a ansiedade, e de muitas formas, é o estresse, traumas passados, pressões sociais, frustrações podem desencadear um perfil significativo no agravamento dos sintomas. As pessoas estão sentindo, né, que está mudando as coisas. Né? No inconsciente delas, elas estão sentindo que estão mudando as coisas. Então vem a ansiedade. O que potencializa a ansiedade? Traumas passados, estresse, pressões sociais, frustrações. Aí isso eu não preciso explicar para vocês. Ou seja, a vida que a pessoa levou aqui na Terra, por isso que a espiritualidade sempre fala, gente, anda certinho. Não vão se meter em bares, não vão se meter em carnaval. Quer beber uma cerveja? Beba uma latinha, não beba uma caixa. Quer beber um vinho? Beba um cálice. Tocou meu telefone aqui, gente, desculpa. Tome um cálice, não tome a garrafa. Não faça excesso, não cometa excessos. Não cometa excessos sexuais. Não transforme uma coisa simples num vício. As pessoas transformam alimentação em vício. Tem gente que vive para comer, não come para viver. Tem gente que é viciada em televisão, dorme com a televisão ligada, acorda com a televisão ligada e fica ligado naquilo ali. Um celular que veio para nos facilitar a vida, nos trazer vários ensinamentos, nós podemos nos comunicar com qualquer pessoa em qualquer lado do mundo, as pessoas se viciaram no celular. Aí andam na rua com aquele negócio, pessoas já foram atropeladas porque estavam olhando para o celular e atravessaram a rua, não prestaram atenção em nada. Quantos acidentes eu já vi aqui no Rio de Janeiro, pessoas dirigindo o carro, mexendo no celular. Então as pessoas se viciam nas coisas, né? E isso potencializa. A ansiedade é caracterizada por uma preocupação exacerbada em relação ao futuro. Olha que interessante. Ela distorce o cenário real com pensamentos negativos. O medo do futuro. O que vem pela frente? Aí entra a nossa fé. Como diz o seu 7, é para quem tem fé. Se essa transição planetária, se toda essa mudança que está acontecendo para uma quinta densidade, para um mundo de regeneração, está sendo guiado e dirigido pela própria natureza divina através de Jesus que está aqui na Terra nos auxiliando. Se toda essa mudança ela vem pela luz, como é que uma mudança que vem pela luz, que o amor é a própria fonte criadora, a luz da fonte criadora, ali dentro já está a força do amor. Então, se ela está sendo guiada, dirigida e feita pela luz da fonte criadora, pela luz do amor e dirigida por Jesus, como é que ela vai me fazer mal?
entra de novo na história os não despertos. Eles não sabem disso. Eles não estudaram. Eles não sabem que existe um mundo espiritual. Eles não sabem que existe um Jesus. Na verdade, nem sabem quem é Jesus. Eu conheço muitas pessoas que já ouviram falar em Jesus, mas não sabem o que era. Quem é? A falta da educação espiritual, do desenvolvimento espiritual, o estudo das coisas da terra, ele tem que andar junto com o estudo das coisas espirituais, porque as duas coisas estão juntas, estão unidas, estão interligadas. Vocês entenderam? Então não adianta você fazer muito sucesso na vida se você não tem um conhecimento espiritual. O que acontece com esse sucesso? Você começa a fazer todas as coisas erradas e começa a entrar nos vícios e nos prazeres da carne. Aí o lado espiritual se afasta e a pessoa se afunda cada vez mais. Aí o que acontece? Numa próxima vida vem com defeitos físicos, com problemas de saúde, ou agora, no nosso caso, na nossa situação presente, vai vir num outro planeta de 3D lá atrás. Né? Um mundo primitivo ainda, que não tem nem luz elétrica, que não tem nada, é tempo das cavernas. Então, a falta do conhecimento espiritual para equilibrar essa balança, né, é o que a maioria das pessoas tem. Por isso, gente, eu achei tão importante trazer esse vídeo aqui, porque está havendo uma verdadeira epidemia de ansiedade. Os psiquiatras, os psicólogos, os neurologistas, os consultórios estão lotados. E as pessoas estão entrando em depressão, porque a ansiedade leva ao medo, né? O medo acaba causando um tipo de depressão. A depressão acaba levando até o suicídio. Por isso, nunca foi registrado na história um número de suicídios tão grande como foi em 22 e 23. Por quê? Por simples falta de conhecimento espiritual, por simples falta de saber o que realmente está acontecendo no planeta e com a gente. Isso é a evolução da espécie. Para evoluir, a gente precisa se limpar, a gente precisa se livrar traumas, frustrações, crenças limitantes. Para se livrar, a gente precisa trazer isso à tona. Porque tem coisas dentro da gente que a gente nem sabe que está lá dentro da gente. Coisas que a gente trouxe de outras vidas ou coisas que aconteceram com a gente quando nós éramos crianças e estão lá dentro do nosso subconsciente e a gente não trouxe isso para fora. Então a gente precisa botar para fora para saber que está lá dentro. A gente precisa conhecer as nossas sombras, abraçar as nossas sombras para poder chegar na nossa luz. Estão entendendo mais ou menos a forma com que eu estou tentando passar para vocês, como funciona o mecanismo da natureza para a evolução? Tá? Trouxe mais uma coisinha aqui, gente. Os sintomas, isso aqui estou falando dos sintomas da Terra, tá? Depois eu vou explicar os sintomas espirituais. Os sintomas da depressão. Enxergar perigo em tudo. Isso é uma coisa muito comum que eu vejo na rua direto. Apetite desregulado. Então, pessoas que comem demais, pessoas que comem de menos, gente que não come, né? Alterações no sono, isso é clássico, né? Isso aí eu nem preciso contar para vocês. Tensão muscular, a pessoa fica tensa, né? Às vezes o músculo começa a mexer sem a gente querer, involuntariamente. Tem até um nome isso que eu não sei. Medo de falar ou de estar em público. Ou quando tem um show com muitas pessoas, assim, aquela multidão, a pessoa tem medo, não se sente bem ali dentro, quer ir embora. Baixa tolerância, aquela pessoa que explode muito rápido, está na rua dirigindo, aí leva uma fechadinha, seu filho disso, filho daquilo, explode, quer dar tiro, quer bater. É o que a gente mais tem visto, né? Brigas e confusões de ruas em bares. Carnaval agora foi uma prova disso, que teve de briga. Jesus. Medos irracionais, ou seja, às vezes a pessoa tem medo do que não conhece. A pessoa não sabe, não conhece, a coisa não aconteceu ainda, mas a pessoa já está com medo aqui antes de conhecer e antes de acontecer. Inquietação constante, pensamentos obsessivos, isso é uma coisa que está
Vícios de pensamento. A pessoa pensa assim, um exemplo simples, eu tenho que sair na rua para distribuir currículo. Gente, eu fiz isso tantas vezes, nunca ninguém me chamou. Pô, eu vou ter que sair de casa, caminhar, entrar nas empresas, dar currículo, eles não vão chamar mesmo. Isso já é um pensamento obsessivo, ele já é uma crença limitante. Você se colocou dentro da minha cabeça, eu não vou sair porque não vai funcionar. Meus irmãos, funciona. Quando tem que funcionar, funciona. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Tudo na hora certa. O que a gente tem que fazer é persistir. Sempre. Tá? E problemas digestivos. Isso é óbvio, né? A pessoa não consegue entender o que está acontecendo, o processo de transformação que está acontecendo com ela, e não consegue digerir. Não conseguindo digerir, dá processos digestivos. Então, por isso que tem tanta gente que está mudando de emprego, mudando de carreira, mudando de cidade. Eu conheço muita gente que está indo para o interior, para uma vida mais calma. Muita gente que eram professores, hoje estão dirigindo aplicativos ou montaram uma lojinha de alguma coisa para eles. Pessoas estão se transformando, se reinventando, se redescobrindo. Por quê? Porque tem essa consciência espiritual que está mudando as coisas. A nossa sociedade já está mudando. Ah, mas Guga, está acontecendo tanta coisa ruim, economia, política e isso que aquilo. Faz parte da transição. Eu diria até que é essencial que essas coisas aconteçam. Como é que você sabe se uma coisa é boa ou ruim para você? Vivenciando. Você vivencia, não gostei disso, não quero mais isso para a minha vida. Então você já sabe o que é o errado. O que a gente está vivenciando? Não quero mais esse tipo de economia, não quero mais esse tipo de política, não quero mais essa medicina na minha vida. A gente está vivendo um aprendizado. A gente está aprendendo o que não é bom. Pegaram? Gente, isso é ansiedade. Ansiedade é um. Deixa eu dar até um branco aqui, que eu comecei a. Ansiedade é um estado emocional que as pessoas que não conhecem e não sabem, não têm um conhecimento espiritual, se permitem, e isso vai ficando cada vez mais intenso, até se tornar uma coisa crônica. Quando se torna uma coisa crônica, ela se transforma em medo, o medo paralisa a espiritualidade e a pessoa não consegue desenvolver. Como sair disso? Conhecimento espiritual.